A maioria das pessoas nunca ouviu falar de Zanzibar. Mas quem conhece essa pequena ilha no Oceano Índico nunca consegue esquecê-la. Aqui aconteceu a guerra mais curta da história mundial. Aqui nasceu um lendário cantor de rock. E foi daqui que saíram as especiarias que mudaram o paladar do mundo inteiro. Quer saber disso e muito mais? Hoje, o Belo Mundo vai te levar para descobrir os segredos de um dos arquipélagos mais desconhecidos e fascinantes da África, Zanzibar. Número 1. Localização e dados geográficos. Zanzibar não é exatamente um país. Muita gente confunde, mas o lugar é, na verdade, um arquipélago semi-autônomo que faz parte da Tanzânia. Fica ali no Oceano Índico, a apenas 25 quilômetros da costa leste da África, tão perto do continente que, em dias claros, quase dá para ver a terra firme do outro lado. O arquipélago é formado por duas ilhas principais, Unguja, que todo mundo chama simplesmente de Zanzibar, e Pemba, além de dezenas de ilhotas menores espalhadas por águas transparentes de tom azul esverdeado. Unguja é a maior e mais conhecida. Tem 1.660 quilômetros quadrados, quase do tamanho da cidade de São Paulo. Mas o que falta em tamanho, sobra em beleza. Essa ilha pequena concentra alguns dos cenários mais bonitos do planeta. É um lugar onde dá para encontrar praias de areia branquinha, mar calmo e cristalino, florestas tropicais, plantações de especiarias e uma cidade antiga que é considerada Patrimônio Mundial da Unesco. O clima é tropical o ano todo, com duas estações bem definidas. De dezembro a março é o período seco, com sol forte e calor, ideal para quem quer curtir a praia. De abril a novembro chegam as chuvas, mas mesmo assim as temperaturas continuam agradáveis, girando entre 25 e 30 graus. E tem um detalhe curioso. Zanzibar fica quase em cima da linha do Equador, o que daria a impressão de um calor sufocante. Mas na prática não é bem assim. A proximidade com o mar e a brisa constante ajudam a refrescar o ar, deixando o clima mais leve do que muita gente imagina. É o tipo de lugar que parece ter sido feito sob medida para quem busca beleza natural, tranquilidade e uma boa história para contar. Número 2. História. Durante séculos, Zanzibar foi um dos centros comerciais mais importantes do Oceano Índico. Por essas águas passaram árabes, persas, indianos, europeus, todos de olho no que a ilha tinha de mais valioso: especiarias, marfim, ouro e, num dos capítulos mais tristes da história, pessoas. A escravidão fez parte da realidade de Zanzibar por muito tempo. Lá no século XVI, quem chegou primeiro foram os portugueses. Eles tomaram o controle da ilha e estabeleceram postos comerciais. Mas o domínio europeu não durou muito. No final do século XVII, os árabes de Omã chegaram com força, expulsaram os portugueses e transformaram Zanzibar numa potência comercial. Foi aí que a ilha começou a mudar de vez, para crescer, mas também para carregar feridas profundas. É nessa fase que o passado de Zanzibar se torna mais pesado. A ilha se transformou no maior mercado de pessoas escravizadas da África Oriental. Só no século XIX, mais de 600 mil pessoas foram vendidas aqui. Um número difícil até de imaginar. O comércio de escravizados era organizado, lucrativo e impiedoso. Parte da paisagem que hoje encanta os turistas foi cenário de dor para milhares de pessoas que passaram por aqui acorrentadas. Mas enquanto isso acontecia, a ilha também acumulava poder. Em 1840, o sultão de Omã, Said bin Sultan, fez algo inédito. Transferiu a capital do Império Árabe, que ficava na Península Arábica, direto para Zanzibar. Ou seja, uma ilha africana virou o centro político e econômico do império. A economia explodiu. O comércio de cravo da Índia virou o carro-chefe, e daqui a pouco a gente volta a falar disso, porque é assim que Zanzibar ganhou o apelido de Ilha das Especiarias. A riqueza que circulava era tanta que, naquela época,
Os palácios da ilha já tinham água encanada e eletricidade, muito antes de várias cidades da Europa sequer pensarem nisso. Só que a história seguiu girando. Em 1890, Zanzibar virou protetorado britânico. Os sultões até continuaram como figuras simbólicas no poder, mas quem mandava de verdade eram os britânicos. A ilha agora fazia parte de um novo tabuleiro geopolítico. E foi nesse contexto que aconteceu um fato inusitado. A guerra mais curta da história. 38 minutos. Isso mesmo. Um novo sultão assumiu o trono sem o aval dos britânicos. Eles responderam com bombardeios ao palácio. Em menos de 1 hora, tudo resolvido. O episódio entrou para os livros de história como a guerra mais rápida já registrada. Zanzibar permaneceu sob domínio britânico até 1963, quando finalmente conquistou a independência. Mas não deu nem tempo de respirar. No começo de 1964, a Revolução de Zanzibar tomou conta das ruas. A maioria da população, de origem africana e historicamente marginalizada, se revoltou contra a elite árabe que controlava o governo. Foi violento, foi rápido e transformou tudo. Para tentar estabilizar o país, Zanzibar se uniu ao vizinho continental, Tanganica. E dessa união nasceu a Tanzânia. O próprio nome é a junção de Tanganica mais Zanzibar. Hoje, Zanzibar continua sendo parte da Tanzânia, mas com governo próprio, cultura própria e uma identidade que não se confunde com mais nenhum outro lugar do mundo. Número 3. A Ilha das Especiarias. Zanzibar não ganhou esse apelido por acaso. Por séculos, essas ilhas foram o principal fornecedor mundial de cravo da Índia, noz moscada, canela, cardamomo e pimenta do reino. O cravo da Índia, especificamente, transformou Zanzibar no lugar mais rico per capita do mundo no século XIX. Para se ter uma ideia, na época do Sultão Said, Zanzibar produzia 4/5 de todo o cravo consumido no planeta. Hoje, você pode visitar fazendas de especiarias onde guias locais mostram como crescem essas plantas que já valeram mais que ouro. É uma experiência sensorial incrível. Você toca, cheira e prova especiarias direto do pé. Uma curiosidade: o cravo da Índia nem é nativo de Zanzibar. As mudas foram trazidas das Ilhas Molucas, na Indonésia, no século XVIII, mas se adaptaram tão bem ao clima e solo locais que Zanzibar virou o maior produtor mundial. Durante o tour pelas fazendas, os guias fazem demonstrações incríveis. Eles pegam uma folha de capim-limão, esfregam nas mãos e liberam um perfume cítrico que invade todo o ambiente. Fazemos a mesma coisa com canela, gengibre, baunilha e dezenas de outras plantas. O mais impressionante é descobrir que muitas das árvores que você vê são, na verdade, trepadeiras gigantes. A pimenta do reino, por exemplo, cresce grudada em troncos de outras árvores, formando cortinas verdes de vários metros de altura. Número 4. População e idiomas. E se a história daqui é cheia de encontros, migrações e trocas, isso fica ainda mais claro quando a gente olha para quem vive aqui hoje. A maior parte da população é africana, descendente dos povos bantu que estão nessas ilhas há muito, muito tempo. Mas claro, os comerciantes árabes que vieram de Omã também deixaram uma marca forte, não só na arquitetura ou na religião, mas nas famílias, nos costumes, no jeito de viver. E, no meio desse cruzamento todo, ainda tem comunidades indianas, persas e até alguns europeus que ficaram por aqui ao longo dos séculos. Essa mistura virou algo único, a cultura Swahili. E olha, isso aparece em tudo, na comida, nas roupas, nas músicas e, principalmente, na língua. O Swahili é o idioma principal aqui, e ele, sozinho, já conta a história desse lugar. A base é africana, das línguas bantu, mas mais de 35% do vocabulário vem do árabe. E no meio disso, ainda aparecem palavras em português, em hindi e até em inglês. É literalmente uma língua que carrega séculos de trocas,
viagens e encontros. E se a língua já entrega tanto sobre essa mistura, espera só para ver como isso aparece na cultura do dia a dia. Número 5. Cultura. E essa mistura também está na música. O melhor exemplo é o taarab, um estilo que junta poesia árabe, ritmos africanos e instrumentos indianos. E tem mais um detalhe curioso. As letras costumam ter duplo sentido. Tem música que ao mesmo tempo fala de amor e tá dando aquela alfinetada na política. Aliás, o jeito de se relacionar aqui também diz muito sobre essa cultura. Não existe essa coisa de só dizer oi e seguir andando. Quando você encontra alguém, pergunta da família, do trabalho, da saúde, e isso pode levar fácil uns 10 minutos de conversa só para cumprimentar direito. É parte do jeito de valorizar as relações, porque para eles, as pessoas sempre vêm primeiro. E as tradições seguem firmes. Antes dos casamentos, por exemplo, tem a henna party, onde as mulheres pintam mãos e pés da noiva com desenhos de henna. E não é qualquer coisa, não. Tem artista que faz desenhos tão detalhados que parecem renda. É impressionante. E claro, não dá para falar de tradição sem falar do mar, porque até hoje tem pescador que sai para trabalhar usando as mesmas embarcações que os antepassados usavam há centenas de anos, os daus. Número 6. A cultura do dhow. Os daus são barcos tradicionais com vela triangular que cruzam o Oceano Índico há mais de 1000 anos. E em Zanzibar, eles continuam fazendo parte da rotina, seja para pesca, transporte entre ilhas ou até passeio com turista. O mais curioso é como esses barcos são construídos. Nada de planta, régua ou projeto técnico. Tudo é feito no olho, com base na experiência que vai passando de geração em geração. Os construtores, chamados de malamu, fazem tudo de cabeça. Tamanho da madeira, curvatura do casco, encaixe das peças. E ainda sabem prever como o barco vai se comportar quando o mar engrossa. É tipo uma engenharia ancestral que funciona na prática há séculos. E olha só esse detalhe. Os modelos mais tradicionais não usam pregos. Tudo é montado com encaixes de madeira e cordas feitas com fibra de coco. O resultado é um barco mais flexível, mais leve e resistente às ondas. E não é só para manter a tradição. Entre junho e setembro, quando os ventos sopram mais forte, ainda dá para ver essas embarcações chegando de lugares como Índia, Paquistão e Irã, carregando mercadoria, do mesmo jeito que faziam séculos atrás. Número 7. Stone Town, a cidade de pedra. Se tem um lugar que concentra toda a alma de Zanzibar, esse lugar é Stone Town. A cidade fica ali, colada no mar, com suas ruelas estreitas, casas feitas de coral e cal, palácios árabes, mesquitas, templos hindus e bazares que parecem ter parado no tempo. É o coração do arquipélago e dá para sentir isso em cada esquina. A arquitetura é algo que você não vê em nenhum outro lugar do mundo. Um mix de influências árabes, persas, indianas e europeias que formam o que os estudiosos chamam de arquitetura Swahili. E talvez o detalhe mais marcante sejam as portas. Sim, as portas. Algumas têm até 3 metros de altura e centenas de entalhes feitos à mão. Cada desenho tem um significado. E quanto mais enfeitada a porta, mais importante era a família que morava ali. Tem casa que parece contar sua própria história só pela entrada. Stone Town também é o berço de uma lenda da música mundial, Freddie Mercury, o vocalista do Queen. Ele nasceu ali em 1946, com o nome de Farrokh Bulsara, filho de pais indianos que trabalhavam para o governo britânico. A casa onde ele viveu virou hotel boutique e parada obrigatória para fãs do mundo todo. Tem até uma estátua na porta do Mercury House Hotel. Outro ponto que vale a visita é o mercado de Darajani. Ali você encontra especiarias com cheiros que tomam quarteirões inteiros, frutas com formatos que nem parecem reais, peixes recém-pescados,
tecidos coloridos, madeira esculpida, joias, tambores, enfim, tudo. É barulhento, confuso e completamente viciante. Mas claro que essa cidade não é o único atrativo. Número 8. Atrações únicas. Zanzibar tem atrações que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. E o mais legal é que cada uma tem uma história própria. A poucos minutos de barco de Stone Town está a Prison Island. O nome assusta, mas a ilha nunca chegou a ser uma prisão de verdade. A ideia era essa, mas acabou virando uma estação de quarentena para casos de febre amarela. Hoje, o lugar é conhecido pelas tartarugas gigantes de Aldabra, que vivem soltas por ali. Algumas passam dos 100 anos. A mais famosa, chamada MZ, viveu até os 196. Sim, 196. E você pode alimentá-las com folhas, devagar, na paz. Quer algo ainda mais fora do comum? Que tal dormir debaixo d'água? No norte da ilha, existe o único hotel subaquático da África, o The Manta Resort. O quarto fica a 4 metros de profundidade, com janelas em todos os lados. À noite, você dorme cercado por peixes, polvos, raias e às vezes até um tubarão curioso passando devagar. São 3 níveis: um deck na superfície, uma área ao nível do mar e o quarto submerso. Uma experiência de outro mundo. Em Kizinkazi, no sul da ilha, acontece algo raro. Você pode nadar com golfinhos selvagens em alto mar. Eles vivem ali o ano todo, e como já estão acostumados com a presença humana, chegam bem perto, curiosos, livres, leves e soltos. É um dos poucos lugares do mundo onde isso ainda acontece de forma natural. Só que tem um detalhe que muita gente não sabe e que pode surpreender. As marés em Zanzibar são extremas. Tem hora que a praia desaparece, literalmente. Na maré baixa, o mar recua tanto que você precisa caminhar quase 1 quilômetro para encontrar água na altura da cintura. Fica tudo exposto, areia branca infinita, corais, poças d'água com peixinhos, estrelas do mar gigantes, polvos escondidos entre as pedras. Parece um outro planeta. Número 9. Gastronomia. E para finalizar esse passeio, obviamente não poderíamos deixar de falar de comida. Afinal, com toda essa riqueza de especiarias e mistura de povos, não é difícil imaginar que a culinária de Zanzibar seja espetacular. E é mesmo. A comida local mistura sabores africanos, árabes e indianos de um jeito único. É aquela cozinha que tem história em cada garfada e que te surpreende até nas receitas mais simples. Um dos pratos mais famosos é o biryani de Zanzibar. Um arroz perfumado, cheio de especiarias, que pode vir com carne de cabra, frango ou peixe. O segredo está no preparo. O arroz é cozido com leite de coco, açafrão e uma mistura de temperos que cada família guarda como se fosse ouro. Outro prato que vale experimentar é o urojo, uma sopa encorpada e apimentada feita com lentilhas, batata doce, mandioca e um caldo bem temperado. Costuma ser servida no café da manhã e custa menos de $1. Simples, barato e com gosto de comida de verdade. Andando pelas ruas de Stone Town, você vai esbarrar com o cheiro do mkate wa nazi, um pão doce feito com leite de coco, assado em fornos de barro. O aroma se espalha pelas esquinas e é difícil resistir. Se tiver saindo fumaça, pode ir que está pronto. Entre essas frutas, uma chama a atenção, a jackfruit. Enorme, pesada, pode chegar a 40 quilos. Quando madura, exala um cheiro tão forte que é proibida em alguns hotéis. Mas o sabor é uma mistura doida e deliciosa de banana, manga e chiclete. Pode parecer estranho na primeira mordida, mas é o tipo de coisa que você não esquece. Assim como o país, o povo e a cultura, até a fruta é diferente e feita para surpreender. E por hoje ficamos por aqui. E você já conhecia essas curiosidades sobre Zanzibar? Qual te chamou mais atenção? O fato de Freddie Mercury ter nascido lá, as marés extremas que fazem o mar desaparecer,
Ou os daus construídos sem um único prego? Conta pra gente nos comentários o que mais te surpreendeu nessa viagem pelas Ilhas das Especiarias. E se você curtiu conhecer esse lugar, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o belo mundo ainda tem muito destino incrível para explorar junto com você. Até a próxima aventura!